Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto neste domingo da Igreja Sara Nossa Terra da Granja Viana. E neste domingo especial, onde estamos comemorando o Dia das Mães, eu quero aproveitar e parabenizar e desejar um feliz Dia das Mães a cada mãe que está nos assistindo, a cada mãe da nossa igreja. Amém? Que Deus possa abençoá-las grandemente. Amém? Quero falar também do nosso canal online, que todos que puderem entrar e se inscrever, curtir os conteúdos, toda a programação da nossa igreja, com palavras que têm nos abençoado grandemente. Entrem, se inscrevam, compartilhem o link, que possam divulgar o nosso canal na internet. E quero também deixar um recado sobre os nossos cultos. Os nossos cultos acontecem às terças-feiras, às 20 horas, o culto de campanha. Todos os sábados, o Arena Jovem, às 19 horas. E aos domingos, o culto da família, em 2 horários. O primeiro às 10 horas da manhã, com os pastores Wellington e Cláudia. E às 18h30, com os pastores Eriveldo e Eraci. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra com vocês, mas primeiramente eu vou pedir para que a gente possa abrir a Bíblia no livro de Romanos 8, de 37 a 39. Eu vou ler para vocês. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Esses versículos, eles falam que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, né? Nós vivemos num mundo onde os nossos limites são testados o tempo inteiro, mas qual será o nosso limite? Eu peguei alguns exemplos da Bíblia de homens onde os seus limites foram testados. O de José foi o poço, o de Daniel foi a cova dos leões, o de Jonas, o peixe, de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi a fornalha. E Deus esteve com cada um deles, Deus venceu por cada um deles, todos se mantendo firmes na fé. Eles creram, confiaram e foram obedientes a Deus, mesmo na iminência da morte. Então, Deus ele interveio, e não no momento do medo e da angústia que antecedeu o grande momento, porque a vitória ela vem no impossível, onde Deus é o único capaz de vencer. Amém? Nós não devemos nos desesperar ou desistir, mas nós devemos crer em Deus, devemos confiar em Deus. Nós devemos obedecer a Ele em qualquer circunstância, pois a vitória estará nas mãos de Deus e ela é certa. A vitória, ela está nas mãos do nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele nunca falha conosco. Amém? Ser cristão é escolher ser vencedor todos os dias. É ter a certeza de que as lutas, elas virão cada vez mais intensas, para que os nossos limites sejam testados. E o limite do cristão é a fé. E quem vence, tem fé. Não porque é forte, mas porque nós temos um Deus forte, que nos faz vencedor no campo do impossível. Amém? Eu gostaria que agora nós pudéssemos orar, que nós pudéssemos orar a Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Amém? Santo e poderoso Deus, Pai querido, me coloco, Senhor Jesus. Me coloco, Pai, meu Deus, na sua santa presença, Pai. E primeiramente eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, meu Deus, para falar a sua palavra. É uma honra, Pai, poder falar sobre ti, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada membro de nossa igreja,
dos nossos pastores, nossos líderes, Senhor Jesus, de cada família, Pai. Que o Senhor possa derramar bênçãos, Senhor Jesus, na vida de cada um deles. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço muito pelo seu amor, Pai. Pelo seu amor que não tem limites por nossas vidas, Senhor Jesus. Como foi falado na sua palavra, Pai, nada nesse mundo, nenhuma circunstância, Senhor Jesus, nenhum problema, nada, Pai, pode nos afastar do Senhor, meu Deus, pois o seu amor é maior do que tudo, Senhor, em nossas vidas, Senhor Jesus. Pai querido, não permita, Senhor, que as circunstâncias e situações que são colocadas em nossas vidas diariamente, Pai, nos afaste de Ti, Senhor Jesus. Não permita que a nossa fé seja abalada, Pai, por qualquer problema, Senhor, mas que possamos nos fortalecer cada dia mais em Ti, Senhor. Que possamos buscar intimidade, que possamos buscar, Senhor Jesus, sabedoria em Ti, para podermos saber como agir, Senhor Jesus, diante das situações que são colocadas na nossa frente. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Somos muito gratos, Pai, pelo seu amor por nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá diariamente, Senhor Jesus. E mesmo, Senhor Jesus, que nossos limites sejam testados, Pai. Faz de nós pessoas fortes, Senhor, e corajosas, Pai, para poder lutar no seu nome, Senhor Jesus. Pai querido, eu oro, Pai, para que o Senhor possa abençoar o nosso culto, os nossos pastores que irão levar a palavra, Senhor Jesus, os louvores, cada detalhe seja abençoado pelas suas santas mãos, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente, Pai, meu Deus, em todos os momentos, em cada casa, Senhor Jesus, em cada lar, Pai. Obrigada por tudo, mais uma vez, Senhor Jesus. É isso que eu lhe peço e agradeço, no seu santo nome. Amém, Senhor. Irmãos, na sequência nós estaremos ouvindo um louvor e que todos vocês possam ter um culto abençoado e uma ótima noite maravilhosa na presença de Deus. Amém? Luz do mundo, vieste à terra pra que eu
foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde, Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Ele fez, seu reino é pra sempre.
burst and pour in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stand in victory, same scars has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ still stand. Olá, boa noite. Que bom é poder estar aqui com você. Que bom que você está aí acompanhando o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Deixa seu comentário no chat. Hoje eu trarei uma palavra para vocês cujo título é A Impaciência dos Dias Atuais. Mas antes de trazer a palavra, nós vamos orar. Então abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, consagramos a Ti esse momento em que estaremos, Senhor, compartilhando da Tua palavra, que Tu entre em cada lar, que Tu entre, Senhor, e traga, Senhor, do Teu entendimento e da Tua paz sobre cada família, Senhor, aquieta os corações, abra as mentes e o entendimento, Senhor, para que, Senhor, cada um que ouvir essa palavra seja alimentado, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, guarda, proteja e livra cada irmão que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Antes quero felicitar as mães. Parabéns, mamães, pelo seu dia, que você seja muito paparicada nesse dia, né? Que Deus continue te abençoando como a mãe que você é. Que Deus continue te honrando na tua família, para que cada dia mais você se torne uma mulher virtuosa. Que Deus abençoe tua vida. Nós vamos começar a ler Efésios 4, de 1 a 4. Veja se você tem uma Bíblia aí para acompanhar. Tente acompanhar comigo, ok? Preste atenção, mantenha sua mente em Deus, não clique em nenhum outro link. Foque aqui na palavra de Deus, vale a pena esses 40 minutos na presença de Deus. Vamos ler. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E nesse versículo o apóstolo Paulo está falando que a nossa vida cristã deve condizer com a excelência do chamado que recebemos em Jesus. Vamos seguir com o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Neste versículo ele pede, ele orienta para que tenhamos paciência uns com os outros, suportando as diferenças,
Muitas vezes pedimos que Deus seja paciente para conosco e com as nossas falhas, porém nós mesmos não exercitamos o mesmo tipo de paciência, não só com as pessoas, mas também com as situações adversas que vivemos. Vamos seguir com o versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para exercermos essa virtude, né, e a paciência, é necessário esforço, né, empenho e permanecer na intimidade do Espírito Santo. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Neste versículo 4, ele fala em fé, né? Que conforme outro texto escrito também pelo apóstolo Paulo, a esperança, né, daquilo que não vemos. A fé é a esperança daquilo que não vemos. Se tem algo na vida das pessoas que representam impaciência, é justamente a falta de fé, falta de esperança, a ausência de paz e também a falta de intimidade com Deus, né? A falta de proximidade com Deus. Tudo que o apóstolo fala nesse texto é que nós precisamos nos manter em Deus e mudar a nossa atitude impaciente para com todas as coisas e termos uma atitude cristã, né, diante de todas as coisas. Só conseguimos exercer a paciência com plenitude se formos totalmente conduzidos pela paz e pelo amor de Deus. Por isso, precisamos estar cientes que atitudes impacientes desagradam a Deus. E não é bom nem para a nossa vida como um todo e nem para os nossos relacionamentos. Você que tem diariamente diversos tipos de relacionamento, já deve ter lidado com pessoas impacientes e deve saber o quanto isso é desagradável. Então, vamos refletir em alguns pontos sobre impaciência. Quantas vezes te falta paciência para aguentar certas pessoas ou situações difíceis? Quantas vezes já ficou impaciente porque as coisas não saíram como você gostaria, por acreditar que o seu padrão de perfeição não pode ser aborrecido ou questionado? Quantas vezes fica impaciente porque as pessoas não mudam ou não fazem as coisas como você gostaria, sem perceber que na realidade é você quem precisa aceitar essas pessoas? Pode ser também que você esteja apenas esperando uma bênção ou um milagre de Deus acontecer e está ficando impaciente, pois pensa que está demorando demais. Você percebe o quanto a paciência pode estar presente nas nossas vidas? Quantos já ouviram a expressão "o apressado come cru"? Ela representa bem o mal que a impaciência causa. Esse sentimento tem impedido muitos de se realizarem plenamente em Deus, pois não sabem esperar e se precipitam. Não querem esperar a restauração do seu casamento, não aguentam a pressão profissional, empreendedora, financeira, nos relacionamentos e se precipitam em atitudes que levam ao arrependimento. A impaciência é um barulho interior, pensa bem, um barulho interior, ensurdecedor, que nos impede de ouvir o direcionamento de Deus. Quem já tentou trabalhar com uma motosserra de fundo ou com uma máquina muito barulhenta de fundo? Você tem dificuldade de se concentrar. Você tem dificuldade de fazer escolhas assertivas, né? Quantos já não escolheram
um casamento errado, né? Fizeram escolhas erradas, relacionamentos errados quando eram solteiros, por não esperar, pela impaciência. Quantos saíram do emprego por impaciência de lidar com aquelas pessoas e com a pressão daquele lugar? É sobre isso que eu estou falando. Então, a contraposição para a impaciência é justamente a paciência. E eu quero falar sobre isso, né? A paciência para você, o que é? Né? No termo original bíblico, macrotúmia, a paciência se refere à pessoa que se demora muito para se irritar. Mesmo ofendido ou injustiçado, ele mantém a ira distante. A palavra paciência, para você ter uma ideia, é citada na Bíblia 40 vezes. E diante de tanta repetição, a paciência se torna, então, um tema importantíssimo a ser meditado com frequência. Então, dependendo do tanto de paciência que exercemos, dependerá se somos um cristão de fé ou não, né? Se lembre que a paciência está indiretamente ou diretamente, né, relacionada à fé e ao quanto exercemos domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito, assim como a paciência. Ou seja, nós nascemos naturalmente com domínio próprio e com paciência, mas para termos esses sentimentos, né, essas razões potencializadas, nós precisamos estar muito em Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Um dos textos mais conhecidos sobre paciência na Bíblia é o Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse texto, o salmista está dando um testemunho, né, de perseverança. Ele está expressando, né, que quando aguardamos com calma nas situações mais difíceis, pode ser a melhor atitude a ser tomada, pois Deus sempre ouve o nosso clamor, sempre responde às nossas orações. Ele termina com: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não demora. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Nós é quem não sabemos. Na Bíblia, o termo paciência, ele se alterna com perseverança. Então, muitas vezes você vai ler perseverança e outras vezes você vai ler paciência, mas ambos normalmente têm o mesmo significado. No dicionário, paciência significa virtude que consiste em suportar os males e incômodos sem reclamar, sem se revoltar ou irritar, resignação, saber esperar com calma, qualidade ou comportamento de quem não desiste nem desanima, persevera. Não tem outra maneira de perseverar senão em Deus, senão com fé. Infelizmente, a paciência é algo raro no mundo atual, né? Onde a ansiedade, o senso de urgência tem dominado as pessoas. Hoje em dia, a falta de paciência tem se dado principalmente pela rotina conturbada, né? As várias horas de trabalho, as várias horas na internet, os problemas pessoais, o medo, a insegurança, as frustrações, as ansiedades, entre outros acúmulos de situações na vida das pessoas. Infelizmente, a paciência não é, muitas vezes, habitual no trânsito, nos conflitos conjugais, na educação dos filhos e nas relações interpessoais em geral. E até mesmo na vida de alguns cristãos, a paciência já é uma atitude em desuso, né? Definitivamente, o homem atual demonstra que não está preparado para sofrer,
para lidar com pressões, está emocionalmente despreparado. Infelizmente, a propagada teologia da prosperidade tem infundido muito a filosofia do engano, do não sofrimento. O resultado é que quando o iludido por essa filosofia sofre um infortúnio, ele perde a fé em Deus, se esquece que o próprio Jesus foi testado em sua paciência e sofreu inúmeras injustiças. Não é porque somos cristãos que ficaremos livres das aflições deste mundo. Vamos ler Tiago 1 e 2. Aliás, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Esse capítulo inteiro, ele fala muito sobre isso. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Veja bem, a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Ou seja, se queremos chegar próximo à perfeição, porque não somos perfeitos, não é mesmo? Nós temos que exercer a paciência. Ele considera qual deve ser a reação correta do cristão diante das provações. Em vez de encarar as crises e os problemas, mesmo sendo muito difícil, que a gente sabe, né, que a gente passa por situações terríveis às vezes, né? Mas não podemos passar com sentimento de tristeza, sentimento de depressão ou medo, né? O autor nos ensina a superar com ânimo. Nós podemos às vezes ficar impacientes, mas não devemos nos entregar a esse sentimento. Nós devemos nos animar, nós devemos nos levantar, é isso que ele está falando. Ele nos mostra que podemos ver as provações como uma experiência que é para o nosso bem, que trará algum benefício no nosso futuro, né? A nossa fé obtém com as tribulações uma qualidade provada ou testada, né? Gerando em nós o fruto do Espírito e a inteligência emocional da paciência. Você concorda comigo que é muito fácil não desistir ou desanimar quando as circunstâncias da vida são boas? Sim, passamos pelas circunstâncias de sucesso, de bênção, né, de coisas boas, bem e tranquilos, mas muitas pessoas se irritam frequentemente, com facilidade em qualquer situação adversa. Uma situação ruim, ainda que corriqueira, causa revolta. Algo desagradável no ambiente familiar ou de trabalho provoca reclamação e insatisfação. Hoje em dia convivemos com muitas pessoas mimadas que pensam que tudo tem que ser do jeito delas. Costumam se irritar e ficar impacientes. Quando não conseguem o que querem, esbravejam, batem o pé e facilmente explodem. Isso é normal para uma criança, como o meu filho Gabriel. Ele está numa fase que às vezes ele fica impaciente, mas ele tem só 6 anos. Mas para adulto é meio estranho, você concorda comigo? Em Hebreus 5, 12 e 13, o apóstolo Paulo fala deste tipo de comportamento, dizendo que muitos ainda necessitam do leitinho, como bebês, quando já deveriam estar recebendo alimento sólido, sabendo discernir tanto o bem quanto o mal, né? Uma pessoa impaciente não cresce na fé, não amadurece, é inconstante, porque crê no momento e logo depois começa a duvidar. Essa fé não trará benefício nenhum para essa pessoa. Continuando a ler aí Tiago 1, de 5 a 8,
ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante é inconstante em todos os seus caminhos. A impaciência anda junto com a incredulidade, com a falta de sabedoria. Pois quem crê e persevera com paciência, cresce na fé, e nada parece difícil de receber de Deus ou de realizar, pois entende que o tempo dele é sempre melhor que o nosso. Você quer dessa sabedoria? Eu quero. Me lembro sempre que leio esse texto de Salomão, porque quando ele foi perguntado, quando ele se tornou rei, o que ele gostaria de ter, ele não pediu riquezas, ele não pediu prosperidade ou coisas materiais, mas ele pediu a Deus sabedoria para administrar o povo que ele ia administrar. E ele foi um homem muito próspero, porque ele recebeu da sabedoria, mas essa sabedoria trouxe a ele tudo o que ele precisava, né? Além do que ele precisava materialmente. Então, quando temos sabedoria e exercemos a paciência, nós podemos exercer inteligência espiritual e emocional para conquistarmos além do que nós precisamos. Pensa a chave das conquistas que você tanto precisa. Vamos entender um pouquinho mais a impaciência. A impaciência no dicionário é além da falta da paciência, né? O que é natural, né? Também se configura como desespero, precipitação, pressão de ânimo, pressa, rabugice e perturbação. Segundo a psicologia, a impaciência é uma emoção gerada pelo estresse e pela ansiedade. Então andam juntos, né? Impaciência, estresse e ansiedades, elas estão juntas. Pode ser resultado do imediatismo dessa nova era, onde as pessoas buscam soluções e ações rápidas e práticas e não sabem esperar. Pessoas impacientes ficam debilitadas e fragilizadas e têm a tendência de terem explosões de descontentamento, de ira, de conclusões precipitadas sobre as pessoas, sobre as situações e as coisas em seu redor. Ser impaciente pode ser prejudicial de diversas formas e está associada à frustração, irritação, raiva, anseios e pode levar a muitos males, né? Estresse e problemas de saúde, como obesidade, hipertensão, envelhecimento, reforça as emoções negativas e afeta o estado emocional. Então diga comigo, eu não quero ser impaciente. Eu não quero mesmo. Uma das coisas que mais geram impaciência e irritação são as questões financeiras, né? É claro que esses assuntos são importantes, né? E merecem bastante atenção, pois muitas vezes dependemos, né? A nossa manutenção, a manutenção da nossa família, da sua família, depende dessa área. É claro que o desemprego, dívidas, falências geram preocupação a qualquer um, mas mesmo assim não devem ser motivos para impaciência. Em 1 Timóteo 6, de 10 a 11, o apóstolo Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ele nos alerta, foge
destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ele não está falando que você não tem que se preocupar ou não pode correr atrás das coisas materiais que você precisa. Você deve sim. Deus certamente, Ele tem um plano de prosperidade, de bênçãos para a tua vida. Mas o teu foco principal não deve estar nesta área da tua vida. Os teus olhos, o teu amor não deve estar só nessa área da tua vida. Você tem que exercer a fé que te dá a esperança, que Deus vai te capacitar, vai te dar a sabedoria que você precisa para conquistar o que você está necessitando neste momento. É normal nos preocuparmos com o nosso trabalho e sustento, mas também é necessário buscar paz e paciência, até para conseguirmos buscar soluções e encontrarmos uma saída, né? A impaciência cega e rouba o nosso senso de resolução. Ela impede o raciocínio lógico. Nós paramos de pensar logicamente quando ficamos impacientes e leva a atitudes precipitadas que poderão dificultar ainda mais a sua situação. Em Provérbios 14:29 diz que o do ânimo precipitado exalta a loucura. Então, quando damos muito lugar à impaciente, nós ficamos enlouquecidos e não conseguimos entender onde estamos, o que podemos fazer e onde podemos chegar, né? O ideal é buscar de estratégias, fazer a sua parte e ao mesmo tempo descansar em Deus e aguardar as respostas das suas orações. Deus está ouvindo as suas orações. Tenha paciência. É inerente à vida passarmos por situações difíceis que fogem da nossa competência, que somente Deus pode resolver. Temos um grande exemplo nesse momento de pandemia de Covid-19, onde estamos restritos a confinamentos, vivendo de forma anormal, muitos sofrendo com a crise na saúde, alguns encarando a doença, outros perdendo entes queridos, outros sofrendo as consequências disso tudo na área financeira, nos seus negócios, na sua área profissional. Creia, a situação é difícil, mas está no controle do nosso Deus. Se Ele permitiu que nós passemos por isso, Ele tem um propósito, Ele apresentará a saída para essa situação. Ninguém deve ser apático, claro, diante de nenhum tipo de situação. Ao contrário, a ousadia e a coragem, a todo tempo, são atitudes que devem ser adotadas por todos. Porém, quero lembrar que ousadia e coragem não significa impaciência. Nós temos exemplos bíblicos, né, sobre impaciência. Eu quero destacar um. A impaciência de alguns também faz outras pessoas perderem a paciência, agastando e irritando. É difícil, né, lidar com uma pessoa impaciente. Isso aconteceu com Moisés, né, que teve a direção da terra prometida, né, dada por Deus para ele. Mas em Números 20, vemos que ele se dirigiu aos israelitas com raiva, chamando-os de rebelde, quando Deus não estava irado com eles, apesar de toda a impaciência daquele povo. E o pior, Moisés desobedeceu a Deus, que disse lá no versículo 11, falai a rocha. Em vez disso, no versículo 11, a gente vê que ele feriu 2 vezes com o bordão a rocha. A impaciência resultou em consequências, tanto para ele quanto para o povo. Quando agimos com paciência, nós colhemos frutos de paciência. Porém, quando agimos com impaciência, infelizmente, vamos colher frutos de impaciência.
Quantas vezes você já achou que poderia se colocar no lugar de Deus em situações da sua vida? Quantas vezes achou na sua impaciência que poderia resolver e só piorou a situação? Quantas vezes os frutos da sua impaciência foram amargos? A espera paciente e obediente no tempo de Deus é um passo de fé, com a certeza de que a graça de Deus nos alcançará sempre. A graça de Deus nos alcançará sempre. Grave isso na sua cabeça, grave isso no seu coração. Nós temos que desenvolver a capacidade de resistir. Conforme está escrito em Romanos 5, 3, 5, nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a paciência traz experiência, o que evita que caíamos em confusões, em erros, né? E faz com que nós permaneçamos em Deus, centrados nas soluções que precisamos para as nossas vidas e nas atitudes que precisamos exercer para sermos vencedores. Não é porque somos cristãos ou evangélicos que estamos livres de aborrecimentos, ameaças e medo, né? Pressão de todos os lados tentam esmagar as nossas fés, tentam esmagar a nossa fé, né? Mesmo assim, essas tribulações que podem vir de fora, de dentro, pode ser física, espiritual, emocional, mental, do exterior e muitas vezes até de dentro da igreja, devem ser incapazes de diminuir a nossa esperança, a esperança daquele que crê, daquele que confia. Pelo contrário, deve intensificar a nossa fé, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Precisamos aprender a resistir e desenvolver a paciência e a capacidade de esperar e persistir sem murmuração e desilusão. É difícil compreender uma fé que não é alimentada pela esperança de que amanhã as coisas serão melhores. É difícil. A esperança nas promessas de Jesus para esta vida e para além desta vida levam as pessoas a desenvolverem a paciência através das suas aflições. Agora, daqui já estou quase encerrando, mas eu vou trazer um exemplo de paciência. A história de José, descrita em Gênesis de 37 até 50. Depois você dá uma lida lá. Vemos o quanto ele é um exemplo de paciência e não desistiu mesmo sendo rejeitado, injustiçado, jogado num poço, vendido, abandonado, perseguido, difamado. Ele foi vítima de mentira, de maledicência e preso. Quantas vezes você não foi vítima de várias dessas coisas que José? Ele escolheu crer, José creu e viu a paciência se transformar o mal em bem. Olha que bênção, né? Ele se tornou o governador do Egito. Ele serviu a sua família e se reconciliou com ela e eles foram obrigados a honrá-lo. Deus quer te honrar, mas você precisa aprender a honrar a Deus. Diga comigo, quando a impaciência bater em minha porta, eu escolherei crer e me manterei em paz. Amém? Para concluir, Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, portanto, não estamos desistindo, como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está acabando, por dentro, Deus está criando uma nova vida. Não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifesta. O
Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. Há uma celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecem amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Glória a Deus, né? Essa é uma versão contemporânea que fala muito bem, com muita clareza aos nossos corações. Nenhuma provação pode durar para sempre. Em Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo, né? E se hoje você está chorando, amanhã você se alegrará. Creia nisso. Temos que crer e buscar a paz de Deus, transformando cada barreira ou provação em força para continuar lutando. Eu até me emociono com essa palavra, né? Você já viu a corrida com obstáculos, né? Nas Olimpíadas, onde os atletas vão pacientemente superando barreira por barreiras. Às vezes eles tropeçam, a barreira cai, às vezes eles caem, né? Mas eles continuam, pois o objetivo deles é chegar à final do percurso, mesmo sabendo que a premiação será apenas para 3, as medalhas, somente 3 receberão as medalhas, né? Mas eles continuam correndo, continuam acreditando. O nosso propósito deve ser maior do que as nossas dificuldades. Repita comigo isso. O nosso propósito deve ser maior do que a nossa dificuldade. O que você escolhe? Viver impacientemente ou buscar em Deus o equilíbrio, a fé, a paz, a força, a sabedoria e o controle próprio que você precisa para vencer? Com essa pergunta eu quero encerrar essa palavra. Eu vou pedir para você abaixar tua cabeça onde você está, fechar teus olhos, fecha teus olhos. Entre agora sim no momento de oração, na presença de Deus e repita comigo: Senhor, que em cada angústia, em cada frustração, em cada dor, em cada ferida aberta, em cada injustiça sofrida, em cada plano frustrado, em cada projeto ainda não alcançado, em cada sonho ainda não concretizado, que eu possa trilhar o caminho da obediência, constatando que a sua palavra é verdadeira e suas promessas são reais. Agora, continue de olhos fechados. Eu quero que você tenha um momento para assumir e confessar a sua impaciência diante de Deus. A sua impaciência com o presente, com o futuro, com o seu cônjuge, com os seus filhos, seus líderes profissionais, empreendedores, ou seus líderes na igreja, né? Todas as pessoas com quem você tem dificuldade de se relacionar, coloque isso diante de Deus, que você está impaciente neste relacionamento. Confesse sua impaciência em seu casamento, as demais situações da sua vida. Peça perdão a Deus por dar lugar à frustração, à ira, à raiva e atitudes impensadas. Como disse o capítulo 1 do livro de Tiago, nós podemos e devemos pedir sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, para que não sejamos mais inconstantes em nossas atitudes, em nossa fé, agindo por precipitação e impaciência. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada um dos meus irmãos. Senhor, eles estão confessando diante de Ti a impaciência, o sentimento de frustração, de desânimo, Senhor, que muitas vezes tem abalado as suas vidas e tem levado, Senhor, eles a tomarem atitudes, Senhor, impensadas, precipitadas.
Senhor, perdoa, Senhor, a inconstância na fé, a falta de fé, a falta de disposição de orar e de permanecer na tua presença, Senhor, e de acreditar e confiar, Senhor, que todas as coisas estão em tuas mãos, Senhor. Ó, Senhor, tu és um Deus que ouve oração, Senhor, e eu creio que tu está ouvindo a oração dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, e que teu Espírito neste momento está tocando cada uma delas, Senhor, para que elas voltem na intimidade do teu Espírito Santo, Senhor, para que sejam dominadas, Senhor, pelos frutos do Espírito, Senhor, e não mais pelos frutos da carne, os frutos da sua própria vontade, Senhor, que muitas vezes tem impedido, Senhor, que eles sejam, Senhor, realizados em Ti, que eles sejam completos, Senhor, que eles, Senhor, possam vencer barreiras em sua vida, Senhor. Se eles estão passando por tribulação, por lutas, por enfermidades, ó Senhor, por luto, Senhor, que teu Espírito venha consolar e fortalecer neste momento, Senhor. Que tu entres, Senhor, em cada família, em cada lar, em cada casa, Senhor, quebrando correntes, Senhor, tirando toda a opressão emocional e espiritual, tudo aquilo que tem impedido eles de vencer, Senhor. Que seus anjos vá lá, Senhor, quebrando as correntes, Senhor, e liberando, Senhor, portas abertas, Senhor, milagres, Senhor, que possam vir a ser testemunhados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, receba essa bênção. Lá em Abacuque 3, de 17 e 19, está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Você só precisa crer, só precisa buscar força em Deus para continuar buscando a tua bênção. Amém. Eu encerro aqui essa palavra e também quero te dizer que não deixe de ofertar na igreja, não deixe de dizimar, porque temos que manter o nosso templo aberto, temos que pagar o aluguel, a água, a luz, porque assim que voltarmos com a nossa atividade normal, queremos receber vocês em nossos cultos. Amém. E eu também quero te pedir para que se mantenha ligado neste canal e assista todos os cultos. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Fique com Deus. Oh, happy day. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 Wash my sins away. Ao Senhor Jesus.